Do primeiro ano, o professor Fernando regravando o vídeo. Aquele tinha ficado maravilhoso, mas deu meia hora. Vou tentar fazer aqui em 5 a 10 minutos, 10 minutos, para a gente ver se faz a revisão para a prova de amanhã. Todo mundo então sabe que temos 3 finalidades para estudar a história. A função ontológica, conhecer o ontem, o passado. A função diagnóstica, entender o presente. E a função preventiva, evitar erros no futuro. Muito bem, saiba essas 3 funções e um exemplo. Podemos falar da escravidão. A gente conhece o passado escravista do Brasil, entende o racismo estrutural e evita erros no futuro, tendo uma educação antirracista. Segundo grande ponto, apesar da história, os fatos históricos serem imutáveis, a interpretação é variável, a gente pode ter várias versões. Infelizmente, a gente é contaminado por uma visão etnocêntrica, eurocêntrica, que conta a história de um único jeito, tentando silenciar, tentando calar os povos que foram vencidos pelos europeus, os indígenas, os africanos, os asiáticos. Esta visão que valoriza a Europa como o centro do mundo é chamado de eurocentrismo ou etnocentrismo e falsamente tenta nos dar uma visão única de história, uma visão quase positivista. Olha, ordem e progresso, esses fatos escritos são os únicos válidos e assim por diante. Outro ponto que você deve saber para a prova é a pré-história. A pré-história é de uma visão eurocêntrica. É tudo o que aconteceu, segundo os europeus, antes da invenção da escrita. Mas você sabe que tem povos que não têm escrita e tem uma história retratada de muitos outros modos. Idade da pedra lascada, idade da pedra polida, idade do cobre, do ferro e do bronze. Quando o ser humano não sabia plantar nem criar animais, ele precisava se mudar, porque a caça e a pesca acabavam, os alimentos acabavam. Quando ele aprende a plantar e a criar animais, isso é chamado de revolução neolítica ou revolução agrícola. Tranquilinhos? Estes povos que aprendem a plantar e criar animais, eles vão morar perto de rios. Então, perto da crescente fértil, porque tem esse formato de lua crescente entre o Egito, cortado pelo rio Nilo, e a Mesopotâmia, com os rios Tigre e Eufrates. Temos Israel, Líbano, a Pérsia por aqui, todos os povos da Antiguidade Oriental. O que esses povos da Antiguidade Oriental têm em comum? Tirando os hebreus ou judeus que não são politeístas. Eles acreditam que o governante é um deus, isso é chamado de teocracia. Eles têm uma economia baseada na água, seja de rios para irrigar as plantações, ou de mar para fazer comércio marítimo, economia hídrica ou hidráulica. Eles têm uma sociedade estamental, que quem nasce rico morre rico, quem nasce pobre morre pobre. E a maioria deles acredita em muitos deuses, politeísmo. Já os hebreus ou judeus acreditam num único Deus a partir de Abraão. Então, acreditar em um único Deus é monoteísta. Os egípcios, por exemplo, eles acreditam em vários deuses, politeísmo. E se os deuses têm forma humana, antropo, e animal, zoo, a gente diz que eles são politeístas, antropozoomórficos. Fechado? Aí a crescente fértil. E agora a gente vai para a Antiguidade Clássica. Outro nome para a Antiguidade Clássica é a Antiguidade Ocidental. Por quê? Clássico é algo que começa no passado e tem valor hoje em dia. Então, os gregos e os romanos são a base da sociedade influenciada pela Europa, a porção da Europa e da América, né? Então, quando Atenas, a cidade voltada para a cultura, e Esparta, a cidade voltada para a guerra, formada pelos dórios, que adoravam brigar, se unem, eles vencem os persas. Outro nome para persas eram medas. Então, guerras médicas. Só que depois da vitória, eles disputam para ver quem vai ter a hegemonia, o grande poder da Grécia, as guerras do Peloponeso. Esparta vence, mas a Grécia fica arrasada, virando um alvo fácil para ser conquistada pelos macedônicos, do Alexandre o Grande, e depois pelos romanos. O outro povo da Antiguidade Clássica Ocidental são os romanos. Os romanos copiaram muitas coisas dos gregos. Entre os povos que ajudaram a formar os romanos estão os etruscos, que eram muito violentos, que gostavam de treta,
e os próprios gregos. Existe um símbolo da formação de Roma, uma lenda, dizendo que dois irmãos chamados Rômulo e Remo fundaram Roma depois de terem sido amamentados por uma loba. A parte humana dos dois irmãos seria a parte grega, a parte selvagem deste simbolismo seria dos etruscos. Os romanos tiveram amplas conquistas baseadas numa política de recompensas. Só que o motivo que fez Roma ficar tão grande também fez Roma entrar em declínio. Sabe por quê? Porque quando foram acabando as terras para serem conquistadas, reduziram-se as recompensas. Com menos recompensas, os soldados abandonam o exército. Com menos soldados, as poucas terras que sobraram para serem conquistadas não são. Então, menos recompensa, menos soldado, menos conquista, menos recompensa, menos soldado, menos conquista, é um círculo vicioso. Com menos soldados, fica difícil de conter as revoltas internas dos povos que eram conquistados por eles, e também vêm os bárbaros atacar. Celtas, ostrogodos, visigodos, francos, e eles não têm soldados para fazer a proteção. A gente começa desse modo a Idade Média, que será assunto da próxima prova. Gente, ficou um vídeo curtinho porque é o que cabe no YouTube no tempo de eu subir agora. Mas estudem pelas partes grifadas, deem uma olhada no livro, no que vocês anotaram no caderno, assistam esse vídeo quantas vezes precisar e entra lá no site, tem umas coisinhas legais, tá bom? Um abraço e até a próxima!